Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Como vocês sabem, na última aula eu deixei uma apostila sobre economia global e nessa apostila tem algumas questões sobre os países centrais, países periféricos e países semiperiféricos. Então, nessa aula de hoje, nós vamos fazer as correções dessas questões e caso você tenha alguma dúvida, acredito que ela vai ser sanada, vai ser resolvida nesse vídeo aqui. E caso você continue com dúvidas no final da aula, é só entrar em contato comigo através das redes sociais, certo? Então, vamos ao vídeo. Então, meus caros alunos, vamos à correção dessa nossa atividade sobre economia global. Então, vocês podem ver aqui, nós temos a apostila que eu passei para vocês, o conteúdo na última videoaula. Temos aí um resumozinho básico, países centrais, países periféricos, semiperiféricos, emergentes. Só relembrando, essas são as novas expressões da economia global. Professora, e o Brasil? Onde é que ele se encaixa? O Brasil é um país semiperiférico, um país emergente. O Brasil faz parte dos BRICS, como eu falei para vocês na última aula. Nas questões eu vou explicar melhor, vou revisar melhor o conteúdo com vocês. Então vamos adiantar e vamos logo para a primeira questão de fixação. Gente, eu fiz essas questões baseando-me na prova do CESP, né, uma banca de concurso muito conhecida, e aí eles utilizam justamente as afirmações e vocês, o candidato, no caso, ele coloca certo ou errado. Então eu me inspirei nessa banca, na Sebrasp, e de forma simples, eu trouxe aqui para vocês 3 afirmações, e aí eu vou ler uma por uma, e nós vamos identificar se elas estão certas ou erradas. Primeira afirmação. A globalização tem favorecido a aproximação entre países ricos e pobres. Gente, sempre que você vai ler uma questão, procure grifar aqueles trechos da afirmação que lhe parecem ser importantes, parecem ser conceitos-chave, por exemplo. Então, eu vou grifar isso aqui, ó. A globalização tem favorecido a aproximação entre países ricos e pobres. Você acha que isso está correto? Creio que não, né? A globalização, ou seja, essa interligação do mundo através dessa rápida troca de capitais, de informações, etc. Essa globalização, ela tem favorecido a aproximação entre países ricos e pobres? Não, pelo contrário. A globalização e a nova divisão internacional do trabalho, elas têm aumentado esse abismo que existe entre os países ricos, desenvolvidos, e os países pobres, subdesenvolvidos, certo? Então, desde o começo da questão, você já sabe que ela está errada. Mas vamos ver o resto e vamos ver se a gente encontra mais alguma outra coisa errada. Então, ela tem favorecido a aproximação entre esses países, eliminando desde o início do processo, gradativamente, a disparidade econômica entre as nações. Isso também está errado, gente. O que é eliminar gradativamente? Quer dizer, eliminar aos poucos. E o que é disparidade socioeconômica? É justamente diferença. Disparidade quer dizer diferença. Então, pelo contrário, a globalização ela aumenta a diferença socioeconômica entre as nações. Então, a resposta é errada. Alternativa, ou melhor, afirmação número 2. As expressões países centrais e países periféricos são sinônimos utilizados para se referir aos países desenvolvidos e subdesenvolvidos. Sim, está certo. Por quê? Porque a expressão países centrais e países periféricos, elas são sinônimas dos países desenvolvidos e subdesenvolvidos. Então, os países centrais são os países desenvolvidos e os países periféricos são subdesenvolvidos. Eu acho que vocês já estudaram em português sinônimo, parônimo, antônimo. Então, o sinônimo eles têm o mesmo significado, só que com termos, designações diferentes. Certo? Vamos à próxima afirmação. Os países periféricos estão no centro da economia capitalista, na condição de fornecedores de matérias-primas e mão de obra barata. O que está errado nessa questão? Isso aqui, gente, ó. Os países periféricos estão no centro da economia? Não. Olha a dica: países centrais estão no centro da economia capitalista. Isso não quer dizer que os países periféricos não sejam capitalistas. A grande maioria é capitalista. No entanto, eles não estão no centro da economia, eles estão na parte periférica, mais afastada. Por isso que eles se chamam periféricos, certo? Então, essa afirmação é
errada. Vamos à segunda questão. Então, nós temos aqui uma imagem que representa a nova DIT, a nova Divisão Internacional do Trabalho. Vamos identificar qual é o papel desse país A e qual é o papel desse país B. O país A diz o seguinte, ó, aqui nós temos o processo de globalização, que, segundo alguns intelectuais, ele já havia começado nos séculos XV e XVI, com as grandes navegações, certo? Mas ele se intensifica no século XX, principalmente no final do século XX. Então, nós temos aqui ó, o país número A. Ele fornece produtos industrializados, em geral ele apresenta tecnologia superior, ele tem um fluxo de capital interessante através de empréstimos, de investimentos, principalmente em tecnologia, certo? Então, é um país que tem uma característica de país central, de país rico. Vamos ver se tem alguma alternativa com essa designação aqui para o número, melhor, para a letra A. Nós temos aqui, ó, respectivamente, quer dizer em ordem. Então, o país A é o primeiro termo e o país B é o segundo termo. O país A é uma metrópole, até seria se nós estivéssemos falando lá do capitalismo comercial, lá do capitalismo mercantil, aí tudo bem. Mas nessa era de capitalismo financeiro a gente não utiliza essa designação de metrópole e colônia, isso não existe mais. Isso aí era do colonialismo lá do século XVI, então tá errada. Países desenvolvidos, pode ser essa. O país A tem condição de ser um país subdesenvolvido, fornecendo produto industrializado, tendo uma tecnologia boa? Não. Letra D, países desenvolvidos, já começou bem, pode ser essa. E a letra E, países periféricos? O país A, ele é um país que está na periferia do sistema capitalista? Não. Então, nós podemos encontrar chance aí na letra B ou na letra D. O país B, ele oferece produtos primários, ele consome produtos industrializados e também produz. E, além disso, né, os capitais são provenientes disso aí, juros, royalties e lucros. Esse daí, só pelo começo, produtos primários, você já deve ter uma noção de que é um país não desenvolvido, é um país subdesenvolvido, porém é um país industrializado. Então, qual é a alternativa entre letra B e letra D? Resta a letra B, porque a letra D diz que é um país subdesenvolvido não industrializado. Então, a resposta da letra D está errada. E a que mais se encaixa é a letra B. Certo? Dando continuidade, a questão 3 ela é um pouco mais completa, porque eu pedi para que vocês fizessem essa tabela no caderno e, de acordo com o que eu expliquei na videoaula e o que eu coloquei nessa apostila, vocês deveriam preencher esse quadro com as principais características dessas três categorias de países, certo? Vou preencher com vocês. Países centrais, principais características. Eu já falei isso várias vezes. São os países que estão no centro da economia capitalista. Nações ricas e industrializadas, exercem forte dominação econômica, IDH elevado, então você tem um investimento aí em tecnologia, em pesquisa. Né? Isso não quer dizer que não existam áreas nesses países em que a população ela não tem uma qualidade de vida tão boa. Existe, não vamos homogeneizar tudo não. Mas, no geral, são países que possuem IDHs elevados. Por exemplo, Finlândia, Dinamarca, Noruega, Estados Unidos, Alemanha, Japão, Canadá e etc. Por aí vai. Certo? Os países periféricos são os países que estão na periferia do sistema capitalista. Observe que tem uma diferença. Um é o oposto do outro, né? Central e periférico. Os países periféricos apresentam grandes desigualdades sociais, são dependentes economicamente dos países centrais e dos órgãos da economia mundial, do FMI, do FMI, do Banco Mundial. Geralmente são países que têm uma alta dívida externa, não detentores de tecnologia e importadores de gêneros industrializados. Então, eu quis dizer que eles não possuem uma tecnologia de ponta, não produzem, não investem, porque não têm condições nessa tecnologia, e eles compram gêneros industrializados dos países centrais. Exemplos, a grande parte do continente africano é de países periféricos, né? A África do Sul é a exceção. Nós temos o Afeganistão, o Chad na própria África, a Bolívia aqui na América do Sul, etc.
Países semiperiféricos, aí chegamos na categoria do Brasil e de outros países conhecidos no cenário mundial. Né? O país semiférico é o que a gente chama do meio termo, certo? Ele está entre a periferia e entre os países centrais. Essa é uma de suas características. São países bastante industrializados e com relativo destaque no comércio internacional, certo? Ou seja, não são países ricos, mas são países que têm um desenvolvimento até relevante. A maioria da população desses países se concentra nas cidades, é uma outra característica, certo? Aí nós temos os exemplos, Portugal, Brasil, Grécia e Espanha. Eu não coloquei países emergentes, mas você já viu lá no assunto quem são esses países que também têm um desenvolvimento interessante e uma participação no comércio também relevante, ok? Então, gente, a atividade era essa. Espero que vocês tenham entendido tudo. E se você já pensa em se preparar para a próxima aula de geografia, já comece a estudar os conceitos de IDH e PIB, certo? Então, até a próxima aula e tchau, tchau.